Bem-vindo ao canal Geopolítica Mundial. Esse é um novo quadro onde aos sábados eu vou trazer um resumo das principais notícias da semana. E caso tu não tenha conseguido acompanhar durante a semana, aqui vai ser um breve resumo. Se quiser as notícias mais completas, é só navegar pelo nosso canal que vai ter vídeos mais completos sobre esses temas que estão sendo tratados aqui. A semana começou tensa no Estreito de Taiwan, com a China realizando exercícios na segunda-feira, exercícios militares como um complemento de um exercício militar que já foi realizado no início do ano. Nesse exercício eles simularam um cerco a Taiwan com aviões de guerra, navios de guerra, porta-aviões. Esses exercícios servem para a China analisar o tempo de resposta de Taiwan. Quando a China realiza esses exercícios, Taiwan fica em prontidão e assim eles conseguem monitorar os equipamentos que Taiwan tem, o tempo de resposta deles e como seria em um possível ataque. Então, nessa semana também os Estados Unidos atacaram os Houthis do Iêmen usando aviões B-2, que é a tecnologia mais moderna que eles têm. Desde 2017 esses aviões não eram utilizados, a última vez eles foram utilizados contra o ISIS. Eles utilizaram 5 aviões carregando 8 bombas que foram lançadas em alvos militares dos Houthis. E analistas estão usando esse ataque como tendo sido um recado norte-americano para o Irã, para eles ficarem espertos, dizendo, se a gente está usando isso contra os Houthis, contra vocês vai ser pior. E no caso de um ataque, de uma resposta iraniana ao ataque israelense, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer nos próximos dias, com certeza. Nessa semana também, o Zelensky apresentou o tão falado plano da vitória dele para a imprensa, no caso. Ele já vinha apresentando esse plano para os parceiros de forma privada. E essa semana ele divulgou quais são os tópicos do plano da vitória. São os tópicos que a gente já tinha feito um vídeo falando sobre isso. E nesse mesmo discurso, ele falou também que ou a Ucrânia se junta à OTAN ou eles vão desenvolver uma bomba nuclear. Depois ele tentou dizer que não era isso que ele estava falando, tentou desconversar, mas no discurso dele ele foi bem enfático e disse que era uma situação ou a outra. Os países estão dizendo que apoiam esse plano da vitória, a França se manifestou dizendo que apoia, a Ucrânia tem conseguido defender posições em Kursk, mas no território ucraniano a Rússia tem avançado, assumido controle em diversas cidades e inclusive uma notícia também, que eu já fiz um vídeo sobre isso, que não era confirmada ainda, é que a Rússia está recebendo, agora sim confirmado, soldados norte-coreanos. Eles receberam treinamento no leste do país e estão sendo transferidos para o fronte na Ucrânia. Finalmente surgiram vídeos que comprovam essa informação. Agora a gente ainda não tem o número de soldados, mas estão falando em 10 a 12 mil soldados norte-coreanos. Não temos confirmação desse número, mas a gente tem confirmação da presença deles em território russo. A respeito do ataque israelense a Irã, que a gente ainda está aguardando que aconteça, mas que vai acontecer a qualquer momento. Essa semana Israel divulgou que já definiu os alvos. Os Estados Unidos pediram para que Israel não atacasse instalações nucleares e nem refinarias de petróleo. Então acredita-se que eles vão respeitar essa solicitação e provavelmente esses ataques vão ser então em alvos militares iranianos. E a cereja do bolo da semana foi a morte de Yahya Sinwar, o ex-líder do Hamas. Durou 2 meses como líder do Hamas. Ele foi o orquestrador do ataque de 7 de outubro e nessa semana Israel conseguiu eliminar ele na faixa de Gaza. Israel divulgou o vídeo final dele, em que ele estava acuado, sentado num sofá, com o braço machucado. E ainda assim ele tenta jogar um pedaço de pau contra um drone que estava filmando ele no prédio. Logo depois disso, um tanque atirou contra o prédio e matou ele. Mas essa última imagem divulgada dele, Israel tentou usar essa imagem como se ele tivesse acuado, desesperado, com medo. Mas os palestinos estão tratando essa imagem estão usando essa imagem para endeusar ele, mostrando que até o último momento ele estava lutando e que as informações que Israel falava dele, que ele estava cercado de civis para não ser atacado, ou que ele estava com os reféns,
ou que ele estava em túneis, enfim, todas essas informações foram divulgadas por Israel a fim de denegrir a imagem dele. Tudo isso se mostrou falso porque ele estava na rua lutando contra o exército israelense. Então agora os palestinos estão usando a imagem dele, o nome dele, que já era idolatrado antes, e estão idolatrando ainda mais devido a essas últimas imagens que Israel divulgou dele. Essas foram as principais notícias da semana. Deixa a tua opinião aqui nos comentários, o que tu pensa sobre esses temas. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo. Até a próxima.